não quebrar os cabos aqui, não soltar fio desses cabos. Manter o máximo possível do jeito que já tá, que é para mim pegar alguma informação de fechamento, para quando eu vier rebobinar, já deixar ele dentro do que estava. Isso aqui é só para nós pegar informação dos fechamentos. Esse mesmo detalhe serve para qualquer outro motor que você vai pegar e queira tirar o diagrama elétrico. Então é observar os fechamentos do motor, como é que eram, e anotar o lado de ligação, bobina principal, bobina auxiliar, os fios que estavam, a cor dos fios. No caso aqui eu vou usar os mesmos fios que já estão aqui, ó. Protetor térmico, vou utilizar o protetor térmico porque ele tá bom, então não precisa trocar, e assim por diante. Que agora é só ver os fechamentos desse motor, como é que tá aqui, e copiar para uma folha. Então pronto, estamos aqui agora solto o papelzinho crepe que cobre aqui por cima. Vamos agora às informações. Esses dois fios eu sei que é a entrada de rede. Eu vejo aqui, ó, que um das entradas de rede está vindo, passando pelo protetor térmico, ó, e saindo, ligando nesse terminal aqui. Vamos suspender aqui para nós ver aonde é que esse terminal vai. Ó, tá passando por baixo desse daqui. Dá uma limpada. Vou ver se vocês estão pegando bem, porque tem que ver com muito detalhe aqui. Tentar focalizar melhor possível aqui essa luz. Focar o celular um pouco mais. Pronto, eu acredito que mesmo com esse zoom não desfoca a visão. Então o que é que nós temos aqui, ó? Esse terminal que está vindo da rede, ó, o azul, está vindo para o protetor térmico, saindo desse lado do protetor térmico, aqui já vai direto. Como esse daqui, na verdade, esse aqui está vindo pelo protetor térmico, então esse aqui é o comum do motor. Esse aqui é quem faz a alimentação direta para a bobina principal e para a bobina auxiliar. O do protetor térmico, decora aí, ó. O que está ligado ao protetor térmico é o comum do motor. Comum por quê? Porque faz ligação com a bobina principal e a bobina auxiliar, alimentando eles diretamente, conectando, vamos dizer assim, diretamente à rede elétrica. Então certamente nesse terminal eu terei dois fios fechando conexão com ele, que é referente uma perna da bobina principal e uma perna da bobina auxiliar. E a partir daqui eu, vamos dizer, ainda não tenho certeza, não tenho informação qual das bobinas aqui é principal nem quem é auxiliar. Ou seja, se essas bobinas de fora, que esses quatro conjuntos, no caso que eu tenho um motor 4 polos, 1, 2, 3, 4, eu não tenho ainda certeza se essas bobinas de fora são as principais ou são as de dentro. Eu vou ter essa certeza quando eu vier conferir quem é desses terminais aqui, por exemplo, que está sendo o terminal que liga a minha bobina auxiliar, que no caso era o fio branco que eu mencionei anteriormente naquele teste ali. O fio branco é final da bobina auxiliar, e está aqui ele sozinho. O fio branco liga apenas um fio do motor a ele. Então aqui, a partir daqui, eu já vou identificar quem é a bobina auxiliar. Os dois terminais do capacitor, recapitulando aqui, os dois terminais do capacitor, nessa questão fio branco e preto, um deles é diretamente ligado à bobina auxiliar. Então vamos lá. Esse terminal aqui, ó, tá ligando. Eu venho devagarzinho puxando ele para mim observar para onde ele vai. Não vai dar para mim mostrar direitinho a vocês, mas ele tá vindo ligar com essa bobina daqui da parte de fora. Tá no pezinho da bobina liral. Eu puxo ele, eu percebo que ele tá indo ligar nessa bobina aqui. Então que eu já tenho uma informação aqui, o que? Eu vou já fazer o rabisco no caderno. Essa bobina de fora é auxiliar, então minhas principais estão por dentro. Aqui eu já tenho informação de para tirar o esquema elétrico. A quantidade de espiras que tem nessa bobina aqui serão minha bobina auxiliar, e a quantidade que eu tenho nas bobinas de dentro serão a bobina principal. O lado de cá, tá vendo? Ó, essa bobina auxiliar aqui, ó, o lado de cá dela tá entrando a alimentação direta pelo capacitor. Então eu já sei o que esse terminal, quando eu for fazer meu motor, início da bobina auxiliar, ou seja, quando eu for começar a colocar minhas bobinas auxiliar, que no caso aqui, se eu for colocar aí dentro, que tá aqui vai ser as primeiras que eu estar colocando, eu já posiciono na minha direita o terminalzinho de entrada da bobina, no caso, que vai ser para capacitor. Então aqui eu já faço um rabisco no meu caderno. Eu vou fazer que nem fosse um conjunto de 4 bobinas. Eu vou deixar que nessa aqui tá da minha frente, ó.
Ó. Fazer feio, pessoal. Não vou fazer coisa bem feita não, que aqui é só para nós ter entendimento. Vamos dizer que aqui é um conjunto de bobina, aqui é outro e aqui é outro. Então desse lado de cá, ó, que é o que eu estou vendo aqui, essa bobina aqui, esse conjunto aqui para cá, ó, aqui eu já tenho capacitor. Capacitor. Então, posicionando o motor para meu lado, essa bobina de fora é auxiliar, na verdade, e eu tenho aqui meu capacitor. Eu vou já fazer um rabisco por dentro, que aqui serão as bobinas principais. Então aqui eu já sei que tem o capacitor vai ser na auxiliar. Então não precisa nem denominar aqui, não, essa principal nem auxiliar. Eu sei que a de fora está sendo auxiliar e que esse lado da auxiliar é o capacitor. Então agora eu vou identificar aqui outra informação sobre a bobina principal. Onde é que está entrando a alimentação da bobina principal. Como eu tenho esse fio branco, que é capacitor, tenho esse fio preto que entra junto com a rede elétrica, que está ligando um terminal para o capacitor, e tenho apenas um fio ligado a ele. Esse aqui é minha principal também, viu? Então esse daqui está sendo o capacitor, a alimentação do capacitor, e o outro lado da bobina principal. Então na hora que eu alimento esse meu motor, deixa eu puxar esse fio aqui embaixo. Na hora que eu alimento esse motor na rede elétrica, esse terminal preto alimenta esse lado da bobina principal, e esse lado vai para o capacitor, que também vai alimentar auxiliar através desse terminal aqui. Então aqui eu tenho a outra entrada de alimentação da bobina principal. Então já vejo aqui, ó, eu vou denominar isso aqui ser capacitor linha, que ele está ligado ao capacitor e ao linha da bobina principal. Ou seja, deixa eu ver onde é que está saindo, ele está aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, esse fio preto, eu vou denominar ele ser capacitor linha, que é um terminal do capacitor, e o linha que liga direto à bobina principal. Ó, tá desse lado de cá da bobina principal, ou seja, continua para a minha direita o fechamento dessa principal. Então, eu aqui dessa bobina de fora, desse lado direito, eu tenho a saída para o capacitor. Na minha bobina de fora, na verdade na de dentro, no lado direito da bobina, eu tenho o capacitor e o linha, ou seja, o terminal fechado para capacitor e para linha. Então eu já venho, na verdade eu observo uma coisa aqui. Capacitor linha tá nessa perna aqui dessa bobina de dentro. Dessa perna da bobina de dentro, desse lado direito, eu tenho capacitor linha. Então eu venho aqui e observo. Minha auxiliar, onde entrou o capacitor diretamente alimentando ela, tá aqui, ó. Então eu sei que a minha bobina principal está um pouco à direita, ó, a posicionamento dela está um pouco à direita da bobina auxiliar, onde saiu direto para capacitor. Então eu venho aqui no meu esquemazinho que eu iniciei, ó, observo, ó, minha auxiliar, que eu denominei aqui essa, fiz meu esquema, denominei não, tá aqui na verdade, essa bobina aqui, ó, vou posicionar aqui para vocês estar vendo, essa bobina aqui por fora, daqui para cá, essa bobina auxiliar. Esse lado direito dela tá o capacitor, tá aqui o terminalzinho do capacitor, liga sozinho com o terminal que era para o capacitor. Então aqui eu tenho o capacitor, e desse lado de cá, ó, que é a minha bobina principal, que no caso essa aqui, que tá vindo o fio preto e junto também o outro terminal do capacitor, ó, desse lado de cá, que seria essa bobina um pouco à direita, ó, aqui minha auxiliar e aqui a principal por dentro. Então tá um pouquinho à direita, no caso esse lado da direita dela também, ó, eu vou puxar uma ligação para fora e vou denominar aqui ser capacitor linha. Eu vou botar CAP, que é a abreviação capacitor, CAP, aí traço o nome linha. Então que eu já sei o que é o outro fio, ó, capacitor linha. Então eu sei o que é que vai ser o outro fio do meu chicote, que é ligado uma perna de fio para capacitor, no caso um cabinho para o capacitor, e outro cabinho linha, que seria a alimentação elétrica. No caso é o que nós temos aqui. No caso é o que nós temos aqui. Tá aqui, ó. Pernazinha para o capacitor e a perna para o chicotezinho de alimentação elétrica. Então aqui eu tenho capacitor linha desse lado de cá. Minhas bobinas principais estão por dentro. Aqui eu tenho o início da bobina auxiliar, onde recebe a alimentação direta pelo capacitor. Tá aqui. Falta nós olhar agora o nosso comum, que é o que está ligado ao protetor térmico. Comum, ó, eu vou agora esse comum que eu falei. Aqui eu tenho dois fios no comum, ó. Olha, eu tenho dois fios no comum
Esses dois fios, um é da principal e outro é das auxiliar. Então aqui por aqui eu vou olhando ele, ó. Já estou vendo aqui, ó. Tá vendo? Esse tá ligando para fora, no caso, conectado essa bobina de fora. Esse conjunto de bobina aqui, ó. Esse fiozinho aqui, ó. Então eu já sei que ele é da bobina auxiliar. Eu agora, para fazer a ligação no meu esquema elétrico, eu não preciso mais, na verdade, nem vir me preocupar com isso aqui. Por quê? Porque eu já tenho um lado da bobina, eu tenho um lado aqui já da bobina auxiliar que vai ser capacitor. Tenho esse lado da bobina principal que eu sei que é capacitor linha. Então automaticamente eu vou sobrar os terminais agora desse lado de cá. E pela lógica será o quê? A minha bobina anterior a essa das bobinas auxiliares será essa. Então, como eu sei, se aqui saiu a perninha aqui, então esse lado dessa bobina vai estar ligado com o lado dessa. Isso aqui é o que eu mostrei já em esquemas elétricos. Sempre pula um lado aqui e liga para cá. Então se eu tenho uma saída do fio aqui da bobina auxiliar, então a entrada seria aqui. E essa entrada é ligada com esse lado dessa bobina. Então esse lado certamente liga daqui para cá, ó. Então a saída desse fio certamente vai ser aqui, ó. A outra saída vai ser aqui. Eu vou só confirmar para vocês verem. Então nós voltando ao motor, vamos confirmar essas duas bobinas. A bobina anterior a essa daqui onde eu já vi que é o terminal do capacitor, o fio de saída dela que será ligado à linha vai estar desse lado de cá. Então vou só caçar aqui para nós ver. Bobina auxiliar, ó. Tá aqui o terminal branco da bobina auxiliar, tá ligado aqui. Então eu tenho o outro lado da bobina auxiliar, que é esse lado, que certamente tá ligado com o outro lado dessa bobina anterior a ela aqui, ó. Certamente esse lado de cá faz fechamento com esse aqui. E a saída, ou seja, o terminal final dessa bobina tá desse lado de cá. Só que aqui eu tenho, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, a bobina auxiliar, o fiozinho tal. Tá vendo? Tá saindo na bobina do passe 4. Tá vendo? O meu motor é passe 6 e passe 4. Como é que eu sei o que é passe 4? Ó? A bobinazinha pequena de dentro, 1, 2, 3, 4. A bobina grande, que é a máxima, que é a maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá saindo no passe 4 a minha bobina auxiliar e realmente está no lado direito. Então aqui saiu no passe 4. Isso aqui você não precisa notar que saiu em passe 4 nem em passe 6. Isso aqui você vai seguir a lógica do rebobinamento, fazer as bobinas, posicionar aqui dentro e apenas deixar a posição dos fechamentos. Então eu já sei o que aqui saiu a bobina auxiliar desse lado de cá, realmente saiu na direita. Saiu no passe 4, eu não vou marcar que é passe 4, apenas eu sei o que vai ficar na direita. O posicionamento, como eu falei, inicialmente, quando eu posicionar a primeira bobina, que seria essa, já deixo esse lado com o terminal de saída da bobina, que seria para capacitor. Da minha direita eu deixo o terminal aqui, então esse vai fechar com esse daqui. Vai sobrar outra perna aqui que vai fechar com essa. Vai sobrar a perna daqui que vai fechar com essa. E vai sobrar a perna daqui que vai fechar com essa. E finaliza na verdade... Não, deixa eu voltar aqui para nós ver aqui. Deu um erro aqui. Se eu já deixei posicionada essa bobina nesse sentido, então sobrou a perna daqui que vai fechar com esse lado dessa bobina. Então sobrou outra perna daqui que é fechada com o lado dessa, que sobrou o lado daqui, fecha com o lado dessa e finalizou aqui, ó. Ou seja, a última saída, a última perna do fio saiu aqui. Então não precisa se preocupar se não, uma perna que era para ser da bobina de passe 6 ou bobina de passe 4. Automaticamente, se você fez as bobinas na lógica de ser feita, automaticamente isso aqui é natural, vai sair o lado certo de ser e acabou. Ele tem só que ser do lado de cá. Não importa se é da bobina de passe 6 ou da bobina de passe 4. O mesmo vai ser aqui. Se a perna de fio que você tem na bobina está desse lado, deixa para esse lado. Mantenha a lógica. Colocação, bobina para esse lado e vai colocando as outras. Finaliza aqui e pronto. Se deu erro que você colocou uma bobina dessa, posicionou errada as colocação, essa perna não ficaria aqui, ficaria para cá. Mas aqui você já tem um parâmetro de como é que está essa bobina aqui. Então só para confirmar, vamos olhar a nossa bobina principal, o lado que está a pernazinha do fio dela, que na verdade vai ser fechado junto com essa daqui, ó, que é o nosso comum, que é o que nós está vendo aqui, ó. Dois fios, que é um da principal e um da auxiliar. É o único cabinho que está ligado dois fios nele, é esse daí, ó. O motor, quando você vai fazer o bobinamento, sai 4 cabos, ó, dois aqui, que é o que eu estou caçando aqui a posição deles para nós ver. Então, como eu falei, a principal que nós temos aqui desse lado da direita, que também capacitor linha, esse lado aqui, o rebobinamento está indo para lá. Por que eu sei que está indo para lá? Por causa dos cabos. Eu estou vendo dois aqui e dois aqui. Então, na verdade, essa principal como... Deixa eu ver aqui a posição desses bichos. Está indo para lá o rebobinamento. Eu tô levando em consideração iniciando aqui, ó.
que já na verdade aqui seriam os finais das bobinas. O início estaria aqui nosso linha e final aqui. Mas isso aqui não importa. O que importa é manter os fechamentos desse lado. Desse e desse. Do jeito que está aqui. Ó. Então de acordo aqui, ó, nós teríamos. Como essa daqui eu sei, ó. Eu posiciono essa bobina aqui. Como eu sei que o terminal final ficou aqui, ó. Do capacitor. Então eu sei que essa bobina, o rebobinamento dela vem pelo lado de cá. Então seria o que? Ligado daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. E finalizou aqui. Então essa daqui é a mesma lógica de colocação. Vamos só confirmar se está no mesmo parâmetro. Mas certamente está. A principal. Ou seja, se o capacitor linha está desse lado da direita, então esse lado da esquerda vem para cá. Ó. Ele não vem para aqui, e sim para cá. Ó. Ou seja, seria ligado daqui para cá. Passar uma caneta de outra cor. Seria ligado daqui para cá. Ó. Tá vendo? Sobraria o terminal desse lado aqui. Sobrou desse lado aqui, ó. E nós teríamos aqui um terminal de saída. Desse lado também na direita, na bobina anterior ao nosso capacitor linha. Então vamos conferir isso aqui. Bobina anterior.